Olá, boa noite. Eu me chamo Taíla Freitas, sou acadêmica da Universidade Federal do Amapá e vou apresentar hoje o trabalho na disciplina de Ecologia e Meio Ambiente, dirigida pela professora doutora Melissa Sobrinho. O tema que eu vou abordar hoje na minha apresentação é sobre a teoria da biogeografia de ilhas. Eu vou falar um pouco do que é essa teoria, quando ela surgiu, por quem ela surgiu e em que ela está baseada. Bom, para nós entendermos o que é a biogeografia de ilhas, nós primeiramente devemos saber o que é uma ilha. Então, quando a gente se pergunta o que é uma ilha, assim, vem vários pensamentos na nossa cabeça, várias imaginações sobre o que é uma ilha. É um pedaço de terra? É rodeado de água? Qual o tamanho mínimo? Qual o tamanho máximo de uma ilha? Quando ela deixa de ser ilha ou quando ela se torna uma ilha? Então, essas e outras questões passam pela nossa cabeça quando a gente faz esse tipo de pergunta. Então, existem dois tipos de ilhas. O primeiro são as ilhas continentais, que elas se encontram ali sobre as plataformas continentais e elas de alguma maneira elas já foram ligadas, já foram conectadas a um continente e ao longo do tempo, por alguma razão, motivo, circunstância, ela se desconectou daquele continente e acabou ficando ali separada de um continente apenas por um mar, com pouca profundidade. Então, uma das características das ilhas continentais é que elas têm pouca profundidade aos seus arredores. E temos as ilhas oceânicas, Diferente das ilhas continentais, as ilhas oceânicas elas nunca foram ligadas a um continente. Elas são aquelas ilhas ali, sozinhas no meio do oceano, são de origem vulcânicas, E elas não possuem mamíferos e nem anfíbios nativos nela. E também elas apresentam ali uma grande profundidade ali aos seus arredores. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver dois exemplos, De ilha, um é de ilha oceânica e o outro de ilha continental. Aqui também eu trouxe duas fotografias mostrando como é uma ilha continental. E nós podemos ver na primeira imagem, nós podemos ver claramente que essa ilha ela é separada do continente por um mar, com pouca profundidade. Então, o que nós podemos perceber? Que ela já foi ligada aí a esse continente, mas que por alguma razão ela se desconectou, daí. Outros dois exemplos aqui é das ilhas oceânicas, onde nós podemos perceber que elas são rodeadas, aí por água, elas estão aí no meio do oceano e possuem uma grande profundidade aos seus arredores, bem diferente das ilhas continentais. Bom, agora entrando já no tema mesmo, biogeografia de ilhas, essa teoria ela foi proposta em 1967 por dois pesquisadores. O primeiro foi pelo ecólogo Robert Elmer MacArthur e o segundo é o biólogo norte-americano Edward Osborne Wilson. Então, eles propuseram a essa proposta na década de 60, porque eles já existia, antes mesmo dessa proposta deles, já existia outras explicações para o que determinava o número de espécies em um ambiente, por que em alguns ambientes tinham mais espécies que outros ambientes. E uma das explicações para isso era que se eu tenho um ambiente com mais variedades de habitat, então eu vou ter mais espécies do que um outro ambiente que eu tenho menor variedade de habitats. Então, quanto maior, mais espécie, quanto menor o ambiente, menos espécie. Então, eles acharam aí essa explicação muito simples,
Então aí foi que eles vieram, surgiu a ideia da teoria da biogeografia de ilhas. Essa teoria, apesar de ter sido proposta na década de 60, há muito tempo atrás, ainda é bem influente na ecologia, ou seja, ela ainda é estudada, ela é mencionada na ecologia, né? Por quê? Porque ela explica aí, ela aborda dois padrões que são essencial, né? Importantíssimos. O primeiro é o aumento do número de espécies com o tamanho da área geográfica, né? Isso eu vou explicar em seguida com mais detalhes. E o segundo é a diminuição do número de espécies com o isolamento geográfico. Então, essa teoria ela tenta explicar, ela explica esses padrões utilizando mecanismos ecológicos. Ou seja, ela dá a ideia, né, de quais processos ecológicos geram esses padrões. Então, ela tenta explicar dois padrões que são extremamente populares na ecologia. São muito mencionados, né? A relação espécie-área, né? E essa relação espécie-área, ela nada mais é do que o aumento do número de espécies com o aumento da área geográfica, né? Então, se eu pegar qualquer fragmento florestal maior, como, por exemplo, uma ilha maior, um lago maior, eu obviamente vou ter mais espécies, né, do que um lago menor, por exemplo. Então, quanto maior meu fragmento florestal, mais espécies eu vou ter. E quanto menor aquele fragmento florestal, menor espécie vai ter. Então, tudo aí vai de acordo com o aumento da área geográfica, né? E a diminuição da riqueza em áreas isoladas. Ou seja, a probabilidade de uma espécie chegar a uma determinada ilha, ela tá aí ela é inversamente proporcional à distância entre a ilha e o continente. Então, o que diz a teoria, né? A teoria diz que as áreas mais próximas de um continente, elas têm mais imigração, enquanto que as áreas maiores, elas têm menor extinção. Então, eu vou começar aqui, vou dar um pequeno exemplo. Aqui de um lado eu tenho o continente e aos seus redores eu tenho as ilhas oceânicas, continentais, enfim. Aos seus arredores eu vou ter as ilhas de diferentes graus de distância, diferentes graus de tamanho. Então, o que vai determinar o número de espécies dessas ilhas, né? Quais processos que vão determinar esse número de espécies nessas ilhas? Então, dois processos principais que ocorrem é o processo de migração, que é onde ele traz espécies para a ilha, e o outro é o processo de extinção, onde ele remove, ele tira espécies da ilha. Então, se eu tenho aqui um número de espécies no meu continente, esse número de espécies ele vai migrar para as ilhas, né? E com esse balanço aí de entrada de espécies e a saída de entrada de espécies por imigração e a saída de espécies por extinção, esse balanço aí que vai determinar o número X de espécies existentes nessa ilha. Então, essa é mais ou menos o que diz a teoria da biogeografia de ilhas, né? Inclusive, eu tenho um artigo que vou apresentar posteriormente em um outro vídeo, onde ele aborda o tema a distribuição e riqueza das espécies arbóreas raras em fragmento de floresta ombrófila, ou seja, o objetivo do estudo lá no artigo foi saber, né, como essa distribuição e riqueza dessas espécies raras elas ocorrem em um gradiente altitudinal. E aí, para eles entenderem
melhor, né, para eles terem melhor compreensão de como isso ocorre, por que tem menos espécie, mais espécie, para eles chegarem a uma conclusão nesse artigo, eles também usaram, com certeza eles têm aí um conhecimento sobre a teoria da biogeografia, que com certeza foi muito importante também no artigo para eles chegarem a essa conclusão, uma vez que essa teoria ela está ligada a números de espécies, o porquê de menos espécies em ambientes menores e de mais espécies em ambientes maiores. E essas são as minhas referências e esta foi a minha apresentação. E deixo aqui o meu boa noite a todos.